Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca máscara no nosso JTextField. Na verdade, nós vamos usar o JFormatted Text Field. E se nós estamos usando um componente visual que aceita uma máscara, é natural nós também pensarmos em construir a validação desses campos, como por exemplo, o validador de um CPF. Vamos para a nossa aula então? Então, para que serve uma máscara, gente? Uma máscara nada mais é do que um artifício que vem melhorar a sua interface gráfica, deixando ela um pouco mais intuitiva para o seu usuário final. Então, nesse exemplo aqui do nosso cadastro de aluno, nós vamos supor que a matrícula seja formada por 4 números, um tracinho e 2 números. Ou seja, nós estamos supondo que nessa instituição a matrícula do aluno é formada pelo ano de ingresso dele e pela posição que ele ficou no vestibular, por exemplo. Então aqui a legenda está mostrando exatamente isso. A matrícula vai ser formada por ano, que é o ano que ele ingressou na instituição, e o NN é a classificação. Ou seja, eu estou supondo então no máximo para essa matrícula de 0 a 99 posições. Beleza, pessoal? Então, só a título de exemplo, se um aluno qualquer tem a matrícula 2020-15, significa que ele ingressou no ano 2020 e a sua classificação geral no vestibular foi a 15ª colocação. Beleza? Então, o que nós queremos? Nós queremos que, ao abrir para edição ou para pedir um novo cadastro de aluno, que o nosso sistema apareça uma máscarazinha, ou seja, vai aparecer lá as 4 posições do ano, um tracinho e mais 2 posições. Com isso, então, o nosso sistema fica muito mais amigável e ele diminui a possibilidade do usuário entrar com um valor errado. Vocês vão ver que esse componente ele permite também que você configure qual é o tipo desse caractere que estará sendo inserido. Então, por exemplo, nesse exemplo nosso aqui, nós podemos configurar que esse campo vai aceitar apenas dígitos, ou seja, números, caracteres de 0 até 9. E aí, para fazer essa verificação, a gente precisa de 2 componentes, o JFormatted Text Field e o Mask Formatter, onde o primeiro é o componente visual, muito parecido com o JTextField que nós estamos acostumados, que nós vamos encontrar lá na paleta de componentes e nós vamos arrastar e colocar ele na nossa camada de visão. Lembrando que aqui nós estamos fazendo tudo isso dentro do padrão MVC. Então, o componente JFormatted Text Field é um componente do swing. Se ele é do swing, ele é obrigatoriamente da camada de visão. O outro elemento que nós vamos precisar para fazer isso é o Mask Formatter, em que ele é a classe responsável por fazer o controle de quais caracteres, de qual máscara o JFormatted Text Field vai aceitar. Olha só como que isso é bem simples no exemplo aqui embaixo. Suponha então que eu renomeei esse componente aqui, JFormatted Text Field, para FEDT matrícula. Tá? É o componentezinho que eu peguei, eu vou te mostrar isso no código mais à frente. Eu peguei esse componente e coloquei ele na minha tela. E aí, eu vou precisar, antes de usar ele, eu preciso de um Mask Formatter, ou seja, uma classe que vai ser responsável por gerenciar essa máscara que vai ser colocada no componente JFormatted Text Field. Então, olha só, eu vou dar um new Mask Formatter, passando para ele, então, 4 cerquinhas, traço, 2 cerquinhas, onde cada cerquinha significa o caractere dígito, ou seja, aqui no lugar dessa cerquinha, ele aceita um número de 0 a 9, aqui de 0 a 9, aqui de 0 a 9 e assim sucessivamente. Agora, se nós quiséssemos que a nossa matrícula aceitasse também letras,
aí nós teríamos que colocar a interrogação. A interrogação significa letras A, B, C, D e assim por diante, ok? Mas no nosso exemplo, nós queremos dígitos, então, que são de 0 até 9. Então, uma vez que eu criei essa classe, eu simplesmente pego essa classe e instalo ela no componente que eu quero que ela observe ele para mim, que nesse caso é o FEDT matrícula. Então, eu vinculei essa máscara ao componente JFormatedTextField. Pronto. Feito isso, quando nós rodarmos o sistema, agora ele só vai aceitar que o usuário digite algo desse tipo aqui. Você vai ver que, se você tentar digitar letras ou sem querer encostar na letra do seu teclado, ele não vai aceitar. Ele aceita somente a cerquinha, e a cerquinha quer dizer números de 0 até 9. Então perceba que, além de ficar mais bonito, mais amigável, você diminui a possibilidade de entrar com dados errados. Estão vendo o ganho de usar isso aqui? Então, agora nós estamos aqui dentro do NetBeans para você ver exatamente aquele código simples funcionando. Então vamos lá, eu estou aqui na minha tela de cadastro de aluno, que é a camada de visão. Então se você ver aqui, ó, dentro dos pacotes, eu estou dentro da camada de visão, eu tenho o formulário de alunos. No formulário de aluno, eu tenho aqui os campos de texto tradicionais, que são o JTextField, você pode ver aqui embaixo, aqui, ó. Então, o nome é um JTextField, o sexo também é, a idade também é. A matrícula não é, a matrícula já é o JFormatedTextField. Eu peguei ele aqui, ó. Dentro do Swing Controls, eu peguei ele aqui e é só puxar e arrastar para cá. Eu não vou colocar porque ele já está ali, tá, pessoal? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente fazer a codificação de criar o mask formatter e instalar ele nesse JFormatedTextField aqui. Que horas que eu vou fazer isso? Pensa um pouquinho. Se eu quero instalar um controlador para ficar gerenciando a máscara desse campo, isso tem que acontecer no momento que eu construir essa tela, concorda comigo? Então, no construtor de cadastro de aluno, eu vou criar um método que configura essa máscara. Então vamos vir aqui em Source. Dentro do meu construtor, eu criei aqui um método, ó, adicionar máscara nos campos. Então, nesse exemplo eu tenho um campo só. Mas se eu vier mais para frente colocar algum outro campo que tenha máscara, eu jogo dentro dessa função aqui. Então vamos ver como que ela está? Basicamente, pessoal, é exatamente o que eu mostrei no slide. Então, ó, eu criei um mask formatter, chamei ele de mask matrícula e dei um new nele, passando aqui, ó, qual é o formato que eu desejo. Então, eu desejo 4 cerquinhas traço 2 cerquinhas, onde cada cerquinha significa dígitos, números de 0 até 9. Se eu quisesse que fosse, por exemplo, o 4 dígitos e 2 letras no final, era só eu colocar aqui, interrogação, interrogação. Se eu fizer isso aqui, a matrícula que ele vai aceitar é 4 números e 2 letras. Mas no nosso exemplo, foi nos pedido, requisitado que fosse 4 dígitos referentes ao ano e 2 dígitos referentes à posição que ele ficou no vestibular. Uma vez que eu fiz isso, pessoal, basta eu vir e instalar esse mask formatter dentro, ou melhor, no FEDT matrícula, que é o campo, esse cara aqui, ó, que é o campo de texto que está por conta de receber os dados da matrícula. Vamos ver isso aqui funcionando? Então, rodando aqui, vamos pegar, por exemplo, esse aluno 2 aqui, vamos editar ele, ó. Vou pegar a matrícula dele e tentar colocar aqui, ó. Vou apagar tudo e colocar aqui, ó, 2020 e tentar digitar a letra. Estou digitando a letra K, ó. Ele não aceita, ó. Estou digitando K no meu teclado um monte de vezes e ele não aceita. Tá vendo? Então, ele só aceita se eu digitar número. Qualquer número que eu digitar aqui, ó, 77, ele aparece lá normalmente. Por quê? Porque nós configuramos a máscara de formatação para aceitar somente dígitos. E dígitos aqui na frente também. 4 dígitos iniciais e 2 dígitos finais. Então, aqui a aplicação
vai seguir fielmente o que você pediu, que é essa máscara. Perceba então que você minimiza erro. Sem querer, se eu clicar aqui na letra G, 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 H, 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 não vai. Então, é uma segurança para a entrada de informações dentro do seu sistema. Sempre que possível, então, coloque isso aqui para funcionar nas suas aplicações. Sempre que possível, eu gosto de mostrar a documentação da classe que nós estamos utilizando. Então, se você vier aqui na documentação da Oracle, você vai encontrar a classe aqui, ó, de formatador de máscara. Então, ele te mostra exatamente isso, ó, que a cerquinha é qualquer número, que a interrogação é qualquer caractere do tipo letra, que o asterisco é qualquer letra ou qualquer caractere especial. Aqui embaixo ele te mostra que ele aceita tanto o construtor sem passar a máscara, quanto o construtor que passa a máscara. Então, se ele aceita sem a máscara, possivelmente deve ter algum método aqui, setMask. Vamos procurar ele aqui. Ele aqui, ó. Seta a máscara com os caracteres ditados, né, informados por meio daquela regra de produção lá em cima. Beleza, pessoal? Então, pessoal, agora que a gente viu aqui como que é simples usar uma máscara e colocar esse gerenciador, vamos colocar uma máscara também bem interessante, que é uma muito útil, que é a do CPF. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro passo para a gente fazer essa função é entender o algoritmo que valida um CPF. A título de exemplo, eu peguei este CPF na internet em um gerador automático, que é um CPF válido, somente para nós testarmos esse algoritmo, tá, pessoal? Então, eu não sei se você sabia, mas um CPF é composto por esses 9 primeiros dígitos e esses 2 dígitos depois do tracinho são chamados de dígito verificador, ou seja, vai acontecer algum processamento com esses dados aqui que vai ter que gerar esses números que estão aqui. Então, na realidade, o que nós vamos fazer para verificar um CPF? Nós vamos conferir o primeiro número, que é o primeiro dígito verificador, e depois nós vamos conferir o segundo dígito verificador. Por isso, então, nós vamos separar essa conferência em 2 etapas. O primeiro passo, que é esse que eu estou com ele aqui na tela, eu vou multiplicar os 9 primeiros dígitos do meu CPF, que são esses aqui, ó, 262872177. Eu vou multiplicar cada número desse pela sequência decrescente de números de 10 até 2. Ou seja, eu vou fazer 2 vezes 10 mais 6 vezes 9 mais 2 vezes 8 e assim por diante. É o que eu coloquei aqui para você, ó. 2 vezes 10 mais 6 vezes 9 mais 2 vezes 8 mais 8 vezes 7 e assim por diante até o 9º elemento aqui, ó. Esse somatório de produtos, eu já fiz a conta, deu 237. Com esse resultado agora, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar ele por 10 e fazer o resto da divisão por 11. Então, 237 vezes 10 dá 2.370 mod 11. Mod é o quê, pessoal? É fazer o resto da divisão por 11. Então, o resto dessa divisão aqui é 5. Então, a primeira etapa do nosso processo deu certinho, ó, porque esse resultado final foi 5 e bateu com esse primeiro dígito verificador, ok? Agora nós vamos fazer a verificação do segundo dígito verificador, que é o 8. Mas antes disso, cabe lembrar que se esse resto da divisão for 10, você concorda comigo que aqui só cabe um dígito, né? Você está verificando um dígito verificador. Então, quando o resultado for 10, você vai considerar ele como se tivesse dado 0, ok? Vamos passar para o segundo passo agora, que é a mesma coisa. Só que agora, ó, eu vou multiplicar os 9 primeiros dígitos mais o primeiro, ou seja, eu vou pegar os 10 primeiros elementos, tá? E eu vou multiplicar pela ordem decrescente de 11 até 2. Então, se ficou alguma dúvida, aqui tira a sua dúvida. Então, você vai fazer, ó, 2 vezes 11, ou seja, 2 vezes 11 mais 6 vezes 10 mais 2 vezes 9 mais 8 vezes 8 e assim sucessivamente. O 5 também entra na brincadeira,
porque além dos 9 primeiros, você tem que usar também o primeiro dígito verificador, ok? Então ele vai ser multiplicado por 2, porque de 11 até 2, beleza? Eu já fiz esse produto também, esse somatório de produtos, e deu 289. Da mesma forma, nós vamos multiplicar por 10 e fazer o resto da divisão por 11. Então dá 2.890, mod 11 deu 8. Então se deu 8 aqui e bateu com o 8 lá, significa então que se os dois dígitos deram certo, tanto o passo 1 quanto o passo 2 deram certo, nós podemos bater o carimbo e falar que esse CPF é válido, tudo certinho. E atenção de novo, se esse número aqui tivesse dado 10, a gente consideraria 0, beleza? Então tá, agora que você entendeu como que faz a verificação de um CPF, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Nós temos que codificar agora e nós vamos ir para lá já lá para o NetBeans. Só que antes disso, nós estamos dentro da arquitetura, né, do modelo MVC. Aí vem a pergunta, em qual camada eu vou colocar esse validador, esse verificador de CPF? Nós conversamos um pouco sobre isso lá naquela aula onde eu te apresentei cada uma das camadas. Lembre-se que eu até peguei aquele gancho no restaurante em que nós tínhamos lá o garçom, a cozinha. Estão lembrados disso? E eu te pergunto, onde nós vamos colocar esse método de validação de CPF? Lembre-se que a camada de controller, ela não sabe fazer nada. Ela é uma camada quase que de trânsito de dados, certo? E eu te pergunto, aonde que é feito as coisas no restaurante? Aonde está a regra de negócio do restaurante? Na camada de modelo. Estão lembrados daquela analogia que eu fiz? Quem que verifica se a carne está boa? Quem que verifica se o ingrediente está bom ou não? É o chefe de cozinha. Então, antes de começar a preparar, ele verifica, ou seja, você está entregando para ele os dados de uma pessoa para serem inseridos lá na base de dados. E aí, esse chefe de cozinha, essa camada, ela tem que verificar se esses dados estão corretos. Se chegou aqui um peixe para entrar no meu prato de comida, eu tenho que saber, peraí, esse peixe aqui está fresco? Ele tem algum problema? Será que ele está sujo? Será que ele veio com alguma avaria? Eu tenho que verificar ele. Então, qual o local de fazer isso? Quem sabe das coisas é o chefe de cozinha, que é exatamente esse slide aqui que nós discutimos lá naquela aula teórica de MVC. Tá? Então, nós vamos colocar essa classe que verifica, que valida o CPF dentro da camada de modelo. Agora então que nós entendemos como que funciona e sabemos aonde colocar, nós podemos ir para o código e fazer a nossa codificação. Então, ó, eu já criei essa classe, ela está aqui dentro do pacote de modelo. Eu tenho um pacote criado aqui de validações, todas as minhas validações estão aqui, não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, a valida aluno, né, que pegava e verificava se os campos estão vazios. E aí, para o CPF, eu criei aqui uma classe chamada validate pessoa física. Então, vamos ver ela aqui, ó. O que ela faz, pessoal? Ela basicamente faz o que o algoritmo que eu te mostrei agora nos slides mandou fazer. Então, olha só como que eu fiz ela aqui, ó. Vamos passar passo a passo por ela aí. Então, eu coloquei um comentário aqui que ela aceita tanto dados com o ponto e o tracinho, que vai dar 14 dígitos, ou se não, 11 números sequenciais. Aí, pensa comigo, aquele componente que nós acabamos de usar, que é o JFormatedTextField, ele te entrega esses dados como? Ele me entrega os dados de um CPF desse jeito aqui. Se você abrir o seu projeto, mandar rodar ele, você vai lembrar que tinha o tracinho. Então, quando você faz um EDT campo matrícula e faz um get nele, nesse caso aqui não é matrícula, né? É EDT CPF e faz um get text, vai vir com tudo isso. Então a primeira coisa aqui, ó, do meu valida CPF é verificar que se, né, o tamanho é 11 ou 14. Por quê? Porque se entrar aqui um número
uma string, né? Porque um CPF é uma string, com tamanho 12, com tamanho 9, está errado. Agora, se entrar 14, tem chance de estar certo. Se entrar 11, tem chance de estar certo também. Então, a primeira verificação que eu faço é, verifica se o length do CPF é diferente de 11 e diferente de 14. Se for diferente de 11 e diferente de 14, já retorna false. Eu até tinha mandado lançar uma exceção aqui, ó, só que é desnecessário, por quê? Porque em todos os locais eu estou mandando true ou false. Então, se eu não estivesse fazendo esse tratamento, seria interessante eu jogar um true aqui. Mas como eu estou querendo retornar um booleano, eu entrego um CPF e quero a resposta, true ou false, eu prefiro retornar um false aqui. Então, o que acontece? Se eu entregue com um CPF cujo tamanho dele é 10, ele vai entrar aqui, ó. 10 é diferente de 11 e diferente de 14, então já retorna false que está errado. Esse CPF é inválido. Não tem nem o número de dígitos necessários para ser um CPF. Agora, se eu entro com um CPF que tem 11 dígitos, 11 é diferente de 11? Não. E é diferente de 14? É. Mas para entrar aqui tem que ser true os dois, né? Então ele não entra aqui e segue em frente. Porque 11 tem a possibilidade de estar certo. 14 vai ser a mesma coisa. Tem a chance de estar certo. Aí começa a brincadeira aqui embaixo, ó. Segundo passo dessa validação, limpar esse dado de entrada. Ou seja, o chefe de cozinha tem que limpar o peixe lá antes de fazer a cocção dele. Aqui também, nós precisamos tirar o excesso. O que é excesso no CPF, gente? São os pontinhos e o traço. Então, lá no meu slide, não tem nada dizendo para me fazer conta com ponto ou com traço, nada disso. Então, eu tenho que limpar isso, fazer essa limpeza no meu dado de entrada para que eu consiga aplicar corretamente, tá? Então, a primeira coisa que eu faço aqui, ou melhor, a segunda coisa, né, que a primeira foi verificar o tamanho, a segunda é retirar os caracteres que são desnecessários, que são o ponto eu vou trocar por nada e o tracinho eu vou trocar por nada. Então, perceba que o replace all, pessoal, é muito comum a gente cometer esse erro aqui, ó, fazer só assim, ó, cpf.replace all, e aí a gente acha que ele já tirou o ponto e colocou vazio nele. Pois é, só que se você der um Ctrl espaço aqui, ó, você vai ver que ele retorna para você uma string. Ele vai executar isso aqui, só que você tem que armazenar esse resultado, que é o CPF sem o ponto, em algum lugar. Então, por isso que a gente tem que colocar aqui, ó, atribuir esse resultado dessa ação dentro do CPF. E eu já errei muitas vezes isso aqui, tá? Faço desse jeito que estava aqui, ó, e falo, pô, estou fazendo, olha lá, a linha 32 está ali, está tirando o pontinho. Aí eu mandava imprimir, estava o danado do ponto lá. Coisas bobas que às vezes a gente comete. Esquece de olhar a assinatura da função. Então, se você vier aqui, ó, fazer um Ctrl espaço, você já relembra que o replace all, ele te retorna uma nova string. Então, você precisa armazenar ela em algum lugar. Nesse caso, no próprio CPF. Na sequência, eu faço a mesma coisa, tirando o tracinho e colocando nada nele, tá? Feito esses dois primeiros passos, eu estou prontinho para aplicar a regra de validação de CPF, que é, então, verificar o primeiro dígito verificador e depois o segundo dígito verificador. Então, vamos lá, ó. Primeiro if aqui, ó, mania de segurança, né? Ô, professor, não precisava nem de fazer esse length 11, nem verificar se casa somente com dígitos, né? Por quê? Porque nós já garantimos que só vai ter dígitos lá no JFormata de text field, certo? Que lá nós colocamos cerquinha, então ele só aceita entrar dados com dígitos, que é de 0 até 9. Porém, pessoal, seguro morreu de velho, né? Perceba que eu estou garantido de que só vai entrar 0 se eu chamar essa função validate pessoa física por meio da view. Mas se lá dentro da minha regra de negócio eu chamar essa função aqui, ó, entregando para ela um CPF, você concorda comigo que eu não estou validando, que eu não estou passando aquela máscara. Então, nunca é demais você fazer uma conferência em algo que precisa ser conferido, que não pode passar como errado, tá?
Então, assim, para esse exemplo específico, nós estamos trabalhando com ele casado, né, lá com a view, não precisava mesmo. Mas eu prefiro colocar porque se porventura aqui dentro do código, nessa mesma camada, eu chamar esse método, essa linha 37 aqui vai garantir para mim que só entra aqui dentro caracteres que são 0 até 9. E o length aqui igual a 11 também é só para me garantir que isso aqui aconteceu corretamente, né? A linha 38, eu uso um comando que eu já falei até lá na disciplina de OAL, que eu gosto muito, que é o comando split. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa string minha, que tem 11 letrinhas, e fazer um split sem passar nada. Ou seja, sem passar nenhuma expressão regular. Então significa que, se ela tem 11 letras, uma depois da outra, ela vai criar um vetor de 11 posições, certo? Então é como se eu tivesse, o split ele converte uma palavra, uma string, em um vetor de caracteres. Então com isso eu tenho o vetor vet na mão, que eu posso de fato agora aplicar aquele método de verificação. Então, ó, linha 40, eu vou pegar o primeiro dígito verificador, que está na posição 9, e o segundo dígito verificador, que está na posição 10. Então vamos para frente aí. Agora, pessoal, eu vou calcular o primeiro dígito verificador. E o que o algoritmo me manda fazer é multiplicar os 9 primeiros dígitos do CPF por 10, por 9, por 8 até 2. Então, eu começo aqui um for de 0 até 8. Né? Ah, professor, mas não é 9? Pois é, de 0 até 8 tem 9 posições. O meu fator começa de 10 e eu estou formando essa fórmula aqui, ó, que está aparecendo aqui para você, beleza? Onde o fator é o 10, 9, 8, 7 até 2. E o vetor índice i é o, no nosso exemplo aqui, é o 2, o 6, o 2 e assim por diante, tá? Lembrando que para cada um desses caracteres, números, eu tenho que converter ele para o inteiro. E aí eu faço a multiplicação, né? Val vezes o fator 1. Então aqui vai ser o número 2 vezes 10, certo? O val é a letrinha 2 convertida para inteiro, tá? E vou armazenando no somatório 1. No final de tudo, o que ele manda fazer? Multiplicar por 10 e tirar o mod 11. Só que, lembra da atenção? Eu tenho que tomar o cuidado de verificar. Se for 10, eu converto ele para 0. Tá? E aí, olha o que eu faço. Eu faço o resultado de 1 é diferente do dígito 1, ou seja, se o resultado dessa conta der 4 e o dígito 1 está valendo 5 nesse exemplo nosso, eu já retorno falso, ele nem faz a conferência do segundo dígito. Entenderam por que eu coloquei aqui return false? Porque agora eu vou começar o segundo verificação, o segundo dígito verificador. Mas, se logo no primeiro já der que é diferente, pronto, esse CPF já é inválido, eu posso finalizar a brincadeira aí. Mas se não for, ou seja, quer dizer que eles são iguais, então a primeira etapa está pronta. Posso passar para a segunda etapa. A segunda etapa é igualzinha à primeira, só que ele vai os 10 primeiros, ou seja, de 0 até 9, fazendo agora de 11 até 2. Né? Então o fator começa 11 vezes 2, 10 vezes 6 e assim sucessivamente até o dígito verificador, certo? Que é o elemento 5 nesse exemplo nosso aqui. Feito isso, eu tenho um somatório que está aqui em soma 2, eu vou multiplicar por 10, fazer o mod 11 e jogar no resultado 2. Verifico se não é igual a 10, porque se for, troco para 0, e faço de novo. Ó. Resultado 2, que nesse exemplo aqui deu 8. É diferente do dígito verificador 8? Não, não é. Então eu passo para frente. Agora, tem um último detalhe aqui, que eu fui ver isso depois que eu botei para rodar e eu fui testar um 000 e ele passou, tá? Então, aí eu fui conferir direitinho.
o CPF também você tem que conferir. Se for todos os números iguais, ele vai dar certo, sendo que deveria dar errado. Então, o último passo da verificação do CPF é verificar se todos os dígitos são iguais. Para isso, então, a minha estratégia é, eu vou de 0 até 9, pego o índice I, comparo com o I mais 1. Se ele for diferente, eu retorno true. Por quê? Porque se eu cheguei aqui, gente, quer dizer que o CPF está tudo ok e só falta realmente verificar se todo mundo é igual. Agora, se porventura eu fiz o for em todos os meus elementos e eles foram todos iguais, eu saio aqui e retorno falso. Beleza? Então assim a gente finaliza o algoritmo de validação do CPF. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, basta a gente chamar esse validador em algum lugar. Na classe de aluno, nós não temos CPF, então eu vou pegar aqui no formulário de professor, e aonde que nós falamos que ele vai entrar? Ele já está implementado na camada de modelo. Mas quem que vai chamar ele? Quando eu for cadastrar um professor, por exemplo, porque professor, só para você recordar, ele tem CPF, tá? Então, quando eu chamo aqui cadastrar professor, eu entrego para ele como parâmetro o CPF. Então, possivelmente aqui, depois que ele validou se os campos são vazios, eu vou vir aqui agora e chamar o validate pessoa física, vou chamar de valide CPF, dar um new nele, e agora eu pego aqui e faço um valide CPF ponto valida CPF, entregando para ele o CPF ali. Nós vimos que isso aqui vai me retornar um booleano, então eu posso fazer dessa forma aqui. Na verdade tem outra forma também, tá, gente? Se o valida CPF for falso, eu vou lançar uma exceção, tá? Então, se isso aqui for falso, eu vou pegar aqui, vou lançar um throw, professor exception, CPF inválido, tá? Pronto, tá aí. Ah, professor, mas eu não gosto de ficar poluindo aqui o meu controlador com validação, sendo que já tem uma validação de vazio. Quero jogar isso tudo aqui dentro de validação de vazio. Pode? Pode. Só que então eu vou te sugerir de mudar esse nome de validação vazia para validação. Concorda comigo? Fica um nome mais intuitivo. Aí basta você pegar isso aqui, fazer um Ctrl X, tá? E jogar aqui dentro aqui, Por exemplo, aqui, depois que ele verificou se o CPF não é vazio, antes de setar ele, você faz essa verificação, tá? Cria um objeto valide CPF e valida ele, beleza? Aqui fica até mais coerente, mas aí é interessante você mudar esse nome aqui, Não é validação vazio mais, vamos até trocar o nome dele aqui então. Na realidade, eu estou vendo até que eu esqueci de refatorar esse método. Na verdade, validação vazio está dentro aqui do controlador, Isso está errado. Então, nós vamos criar aqui também uma classe, igual nós criamos aqui, validate aluno. Eu vou criar uma nova aqui rapidinho, validate, que fica até mais coerente, tá? Professor. Então, vou criar ela aqui e vou pegar ela que está aqui no controlador, só copiar ela para lá e fazer as devidas alterações, tá? Fazer um Ctrl X aqui, validate professor. Jogo esse método como público, porque eu quero chamar ele lá de fora. E eu vou chamar aqui de validação, tá? Agora ficou coerente, E eu posso deixar validação e dentro dele faz a validação do CPF. Aí fica uma coisa mais coerente, tá certo? Então aqui, se nós voltarmos agora aqui no professor controller e viermos aqui em cadastrar professor, nós vamos ter que fazer o quê? Criar o objeto validate professor, vou chamar aqui de valide, new validate professor, e agora fazer o import dele aqui, e agora eu vou chamar valide.validação, beleza? Então deu certinho agora. Eu tenho que fazer a mesma coisa no update, que é o editar, cadê ele? Tá aqui, atualizar professor, eu vou só substituir essa linha por essas duas aqui. Show de bola? Agora ficou perfeitinho aí, Então, o validate professor, dentro dele do método validação, além de validar se os campos são vazios, ele valida se o CPF é válido. Então agora,
ficou redondinho o seu projeto. Nesse caso aqui nós estamos mostrando o cadastro de professor, tá? Que é o professor que tem CPF. E aí, como você está vendo aqui, ó, eu não coloquei ainda, ó, olha lá, o meu EDT CPF é um JText Field. Como exercício, eu deixo para você substituir por um JFormatted Field e fazer as devidas alterações aí e fazer o install com o Mask Formatter, beleza? Não deixe de tentar, pessoal, porque é quando você tenta que você fixe o seu conteúdo, ok? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e utilize isso que nós te mostramos. Vai trazer mais segurança para a entrada de dados no seu sistema. Valeu, pessoal, até a próxima!